reveladas nesses textos sagrados. Glória a Deus. Capítulo 2 da carta que Paulo escreveu a Tito, diz assim, verso 1: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, aos velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, e eu faço-lhe como o pastor Leontino nem há pouco, mestras no bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós ou de nós. Exorta os jovens, ou melhor, os servos, a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Eu louvar a Deus pela vida do jovem irmão Breno e do irmão Adriano, que está me acompanhando. Abençoando eles, vieram nesta noite conosco. Deus abençoe a vida deles. Meus amados, eu fui dar uma olhada sobre a carta que Paulo escreveu a Tito. Nós sabemos que é uma das cartas pastorais de Paulo, ou epístolas, as cartas que Paulo escreveu, 3 cartas, 2 a Timóteo e uma a Tito, conselhos pastorais. Nós sabemos que esta carta ela foi escrita com cunho administrativo de liderança, mas ela na verdade abrange todo o contexto da igreja. E dando uma observada sobre a questão da vida de Tito. Quem era Tito? Tito era um convertido de Paulo, ele era grego. E na verdade, Paulo vai dizer isso escrevendo aos Gálatas, que Tito era grego. E na verdade Tito tinha um sistema diferente do sistema de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que estava pastoreando na igreja de Éfeso, aproximadamente nos anos 60 depois de Cristo, já perto do martírio de Paulo, no começo dos anos 60 aproximadamente. Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, escreve também a carta a Tito no começo dos anos 60. E nós observamos que Paulo escreve a Timóteo, e ele escreve como da mesma forma que escreve a Tito, chamando de meu filho na fé, de meu filho, a forma carinhosa de Paulo se dirigir a pessoas em particular. Paulo vai dizer que principalmente Timóteo, ele tinha como ninguém mais de tamanha responsabilidade e honra como era Timóteo. Mas observamos que o Tito era um homem um jovem um pouco mais diferente da sua índole. Timóteo era um moço mais brando, mais calmo, tímido, E você for lendo a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, você vai ver que ele é um jovem mais tímido, mais retraído. Mas Tito é um jovem, mas Tito é um moço mais determinado. Tito é um moço que não, vamos dizer assim, não leva desaforo para casa, no sentido de ser contundente,
de ser decidido naquilo que ele quer, naquilo que ele tinha confessado, aceitado a Cristo como Salvador. Tito tinha agarrado a fé cristã e os preceitos, as tradições cristãs desse primeiro século com o apóstolo Paulo. Ele tinha agarrado de uma forma tão intensa que, lendo sobre alguns historiadores, diz que Tito era, quando tinha algum problema de uma forma assim mais intensa nas igrejas, por exemplo, Corinto, né? Ele enviava Tito, porque Tito era um camarada, um moço determinado, ousado naquilo que fazia, na fé que tinha abraçado, nos preceitos que tinha aprendido do seu pai na fé, Paulo. Então Tito era um moço mais forte nas suas determinações. E observando no texto aqui, no capítulo 1, Paulo vai dizer que por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam. Agora eu estava observando no texto aqui que se segue, algumas coisas que ainda restavam na igreja de Creta. É uma lista enorme. Agora imagine que Paulo está dizendo as coisas que ainda restam para ser colocado em ordem. Paulo estava na igreja em Creta, na ilha de Creta, porque Creta era uma ilha, é uma ilha grega, né, que tinha algumas cidades, e lá existiam igrejas, e a igreja que estava lá estava enfrentando alguns desafios, algumas situações não tão muito diferentes do que enfrentava Éfeso, Corinto, Tessalônica e outras mais, porque o mundo cristão daquele tempo estava sendo, né, de certa forma atacado por, já no começo, falsas doutrinas, né? Já no começo, aí nos anos 60, a igreja já enfrentava dificuldades nas questões doutrinárias, questão de costumes, questão, né, de conselhos, de coisas que com respeito à liturgia, assim por diante. A igreja já enfrentava desafios nesse tempo, e Paulo não pôde mais ficar na ilha, e ele continuou a sua caminhada na Macedônia, na Grécia, e disse a Tito, por esta causa, Tito, porque ele tinha deixado o Tito lá e prosseguiu viagem para a Macedônia, de onde de lá, depois, ele escreveria a segunda carta a Timóteo, né? Na verdade, porque de lá ele foi preso, aliás, ele foi preso, levado para Roma, de onde escreveu já na prisão a segunda carta, já no final dos anos 60, aproximadamente. Então observe que ele está dizendo, por esta causa eu te deixei em Creta, para você colocar em ordem algumas coisas que ainda restam. Aí Paulo vai descrever essas coisas que ainda restavam, e é sobre essas coisas, né, que nós vamos falar. Vou falar a partir do capítulo 2, porque o capítulo 1 vai se ater de uma forma muito intensa na questão do ministério do obreiro, não isentando de forma nenhuma as nossas responsabilidades, pois no capítulo que nós lemos aqui também vai justamente falar sobre isso. Só para um título de informação, a ilha de Creta, na Grécia, era um lugar onde você, às vezes aqui não pode calcular, mas eu vou dizer algumas coisas aqui, você vai começar a compreender como que era a ilha de Creta. A ilha de Creta era um lugar onde o pecado, a idolatria, era de uma forma muito intensa de uma forma assustadora, o que se fazia na ilha de Creta. Por exemplo, estava ouvindo o pastor Josué Brandão, e ele diz que na ilha de Creta
Para você ter uma ideia, a noção como era o clima, o contexto da igreja, o contexto secular da igreja da ilha de Creta, para você entender o contexto ali pagão do mundo. Na ilha de Creta, por exemplo, se as pessoas estavam andando na rua e alguém se interessava, olhava para uma mulher, um homem olhava para uma mulher e se interessava, eles praticavam sexo no meio da rua, na calçada, e ninguém tinha nada com isso, com animais e assim por diante. Era como se fosse a legalização do pecado de uma forma tão intensa, que aquilo parecia para eles era normal, era status para a vida daquele povo. Só para você ter uma ideia, o que era a ilha, o que era o contexto social daquela população. Agora imagine você, uma igreja de Cristo, no padrão apostólico, dentro de um contexto social desse. Imagine você andando na rua, imagine nos lugares, nas casas, nas empresas, nas fazendas, onde, o que não se faziam, o que não se praticava, além da idolatria de uma forma muito intensa. Agora imagine isso num contexto cristão. Imagine você, vou transportar você aqui para a ilha de Creta. Imagine você nesse contexto. Nós vivemos em um país, eu praticamente considero o Brasil um país da sexualidade exacerbada, do nudismo, da pornografia. O Brasil tem se tornado um país dessa natureza. E a igreja precisa ter noção que o contexto da igreja não, de forma nenhuma, pode ter nada do que é do mundo. Paulo aqui, ele vai dar orientações a Tito para que colocasse em ordem a igreja, os cristãos, aquilo que ainda faltava. Imagine o que é que Paulo não tinha colocado em ordem já. O que é que Paulo aí já não tinha acertado ali? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a legalização do pecado nas igrejas está sendo uma coisa assustadora. A amizade com o pecado está sendo algo assustador. Porém, para muitos no século 21 é algo que na verdade é normal. Isso é algo, é uma transformação da sociedade de uma vida, vamos dizer assim, quadrada, antiga, ultrapassada, para uma liberdade, uma tal liberdade que nós sabemos que não é. Então imagine você habitar na ilha de Creta, em uma sociedade desta natureza. Imagine você, como cristão, como crente. Mas olhando para o nosso país, a nossa sociedade, a cultura do nudismo, infelizmente, está por aí. Por exemplo, a tradição, o costume de se vestir adequadamente hoje, para muitos, está errado. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Tudo é questão de entendimento, de mente, de compreensão. Por exemplo, vou perguntar para você: qual que é a temperatura do seu corpo? Normal do seu corpo? 36, 37 graus, não é isso? Quanto que está a temperatura aqui durante o dia na cidade? Quanto que está a temperatura na cidade durante o dia? Quanto? Quanto, irmãos? De 35 para 37 graus. Presta atenção aqui. Então a temperatura externa
está igual com a temperatura interna, sim ou não? Tá ou não? E por que o ser humano sente um calor terrível, que tem que andar quase que nu? Por quê? No Oriente Médio, por exemplo, durante o dia, quanto que é o calor no Oriente Médio? 50 graus faz. Deixa eu perguntar, tem alguém pelado lá? Não tem. Aliás, eles estão só com os olhos de fora, tudo tampado. Você nunca ouviu falar que morreu um lá assado ou cozido ou... Você nunca ouviu falar. Eu também não. Porque a questão é de entendimento, de compreensão. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de dizer algo aos irmãos aqui. É questão de compreensão, de entendimento. Por quê? Deixa eu dizer aqui. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela possui 3 vias que a sustentam, a formam, as Sagradas Escrituras: a revelação, a inspiração e a iluminação. Por exemplo, a revelação, o que a revelação traz? A revelação trouxe a verdade que estava encoberta. Isto é a revelação de Deus dada através das Escrituras. Se você for ler o livro do Apocalipse, vai dizer, João está dizendo que viu um livro selado com 7 selos, que ninguém podia abrir, nem no céu nem na terra foi achado alguém para desatar aqueles selos e revelar o que estava naquele livro. E diz o texto que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir aquele livro e revelar os seus segredos. Mas de repente um ancião chegou para João e disse: João, não chore. Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu, o cordeiro que foi morto, mas que está vivo para todo sempre. Ele venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, de revelar as coisas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus. Aquilo que estava oculto em Deus foi revelado a nós, foi revelado a vontade de Deus, o querer de Deus, o procedimento de Deus, a mente de Deus, os pensamentos de Deus. Foi revelado a nós, foi trazido de uma forma oculta, justamente de uma forma que estava escondida, encoberta. Ele foi descoberto a nós. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra, é a revelação. Aquilo que estava oculto agora está revelado. Mas tem também a inspiração. Deus revelou, ou esta revelação, ela é transmitida, ou essa verdade, né? A inspiração diz que a revelação é transmitida, né? Essas verdades da revelação é transmitida fielmente aos escritores que foram escritores, aos escritores bíblicos. Quer dizer, a inspiração da palavra foi o próprio Deus que revelou através do Espírito, e foi o próprio Espírito Santo que soprou ela na mente dos escritores sagrados. Então essa verdade foi revelada e foi inspirada, foi colocada. O Espírito Santo não tomou a mente das pessoas para dizer, não, ele soprou na mente das pessoas, dos homens e mulheres de Deus, para eles registrarem fielmente a verdade que estava oculta e que agora está sendo revelada. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda existe a iluminação do Espírito. O que significa a iluminação? A iluminação, ela vai clarear, ela vai dar luz a quê? A revelação e a inspiração.
ela vai tornar clara na nossa mente, na nossa vida, aquilo que estava oculto, que foi revelado e que foi exatamente inspirado, foi soprado pelo Espírito Santo naqueles escritores, que é a palavra que está falando a nós da mesma forma. Agora, uma coisa eu tenho a dizer: a crise não é de revelação, não está faltando revelação, não está faltando inspiração, não está faltando iluminação. Deus falou comigo: o que é que está faltando nas pessoas? Está faltando compreensão, entendimento. A crise não é de revelação. Revelação, tudo está revelado. E o que está revelado foi inspirado. E o que foi revelado foi inspirado, pode ser a qualquer momento iluminado na nossa mente, nos trazendo luz, clareza do que é que Deus quer para mim e do que é que Deus quer para você. Aleluia! Então a crise não é de revelação, a crise não é de inspiração nem de iluminação, a crise é de entendimento, de compreensão. Nós é que não compreendemos, nós é que somos tardios para colocar atenção no que Deus fala, nós é que somos atrasados, nós é que somos lerdos, vamos dizer assim, e por isso pagamos preço, por isso sofremos, por isso, quem sabe, estamos atrasados, não estamos mais à frente. Por quê? Porque falta em nós o quê? A compreensão, o entendimento. Paulo vai escrever, se não me falha a memória, aos Efésios, dizendo que o Espírito de Deus, ele ilumina o nosso entendimento. Aleluia! Então quem não tem o Espírito de Deus não compreende as Escrituras. Quem não se volta para Deus, para o Espírito Santo, não compreende a palavra. Ele pode ler, ele pode ouvir, mas não compreende, porque se compreender precisa praticar, viver. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem fazer, querem cantar, querem fazer muita coisa. Tem problema nisso? Não. Tem que ter esse desejo de fazer. Mas antes de você fazer, antes de você cantar, antes de você oferecer o sacrifício, Deus não está interessado no teu sacrifício, Deus não está tão interessado no teu louvor, Deus não está tão interessado naquilo que você pode fazer, Deus está interessado em você. Porque a adoração Ele tem no céu. Ele não precisa da minha adoração nem da sua. Adoração Ele tem, louvor Ele tem, anjos reverenciando Ele tem. Sabe o que é que Deus quer? Deus quer-me por inteiro. Deus quer você inteiro. Você não é obra do acaso, você não é produto da evolução. Aliás, você é um projeto de Deus. Você sabia que nunca existiu, nunca vai existir alguém igual a você? Nunca existiu, nunca vai existir alguém igual a você. Significa que você é particular, você é único, você é única. Deus tem um projeto lindo com esse único, com esse projeto único que é você. Então Deus não quer de forma nenhuma você pela metade.
Paulo vai escrever aos irmãos de Corinto dizendo: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? E o templo de Deus que sois vós é o quê? É o quê? Santo. O que é santo? O que é santo, irmãos? Separado. Não se mistura com as coisas que não é de Deus. Você é o único. Agora não se ache não, viu? Não se ache, eu sou o único, vou me achar. Não faça isso não, porque Paulo vai dizer aos romanos que nós somos o jambuzeiro bravo. Porque Deus nos criou em Adão com um projeto. Esse projeto deu uma desviada, mas Jesus foi lá e disse: eu tenho um caminho de volta para resgatar. Agora eu posso fazer um enxerto. Aquilo desviou, arrancou-se, mas Deus vem e faz um enxerto. Eu faço um enxerto novamente. Aí Paulo dizendo: olha, não se ensoberbeça, não se orgulhe, porque se ele cortou os ramos verdadeiros que não obedeceram, não quiseram servi-lo, temo que vocês, ou gentios que somos nós, que somos jambuzeiros, que fomos enxertados, ele também não poupará. Não podemos nos orgulhar de forma nenhuma, mas nos curvar diante de Deus e dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Paulo também escrevendo aos Coríntios no capítulo 6, versos 19 e 20: fostes comprado por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. Quer dizer, na sua parte espiritual, que é alma e espírito, e no vosso corpo, corpo material, os quais pertencem a Deus. Você não pertence a você. Você não pode fazer mais o que você quer. Se você entregou sua vida a Cristo, e Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Se você entregou ao Senhor Jesus, entendeu o projeto, você não faz mais o que você quer. Você não manda mais no seu corpo. Você não fala mais o que você quer. Você não anda mais do jeito que você quer. Você não vai mais para onde você quer, não senhor, porque agora você tem um dono, ele te comprou. Deixa eu perguntar para você. Lá na sua casa, vamos supor que você tem aquela roupa bonita que você comprou, pagou. Deixa eu perguntar, de quem é aquela roupa? É sua, não é? Você não comprou? Quem é? A propriedade dela é de quem? É sua, não é? Pois é, Jesus me comprou e te comprou. E o preço que ele comprou é um preço que não tem nada nesse mundo que possa superar. O preço que ele me avaliou e te avaliou, não tem como avaliar nada neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glorifica a Deus no teu corpo. Glorifica a Deus na tua alma e no teu espírito. Ah, mas eu ando do jeito que eu quero. Então você não pertence a Deus. Ah, eu faço o que eu quero. Então você não é de Deus. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus, faz o que Deus manda, e isso para ele não é sacrifício nenhum. Para ele é prazeroso. Para ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele faz parte do corpo de Cristo. Está ligado na mesma essência, recebe da mesma essência. Aleluia. Deus falando através do profeta Isaías capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus planos não são os vossos planos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Os meus caminhos, meus planos, meus projetos são muito mais altos do que os vossos. Então significa que se eu tenho consciência, opa, peraí, então eu vou deixar os meus para fazer aqueles que são mais elevados. Então, Senhor, descortina para mim os teus planos na minha vida. Mas para isso eu preciso me debruçar na palavra, no temor, na oração, na entrega totalmente a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você sabendo que você pertence a Deus, que você não faz mais o que você quer,
Você agora precisa andar para agradar. Você andava, Paulo vai dizer aos Efésios, quando você andava na vaidade do seu sentido, você agradava o mundo, o pecado. Mas agora você aceitou a Jesus, você precisa agradar aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus conta com uma igreja, aleluia, totalmente entregue a Ele. Um cristão que compreende a questão aqui da revelação, da inspiração e da iluminação da palavra. A palavra está dizendo, eu preciso me curvar diante dela e dizer, sim, Senhor, é assim que eu devo fazer, e eu preciso me esforçar para fazer, porque Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. O contexto dos cretenses versus a igreja, eu quero que você pense aqui. Estamos falando de igreja dentro de um contexto cretense, de Creta. Eu já disse para os irmãos qual é o contexto da ilha de Creta, sim ou não? Você está na sua mente aí, qual é o contexto, não está? Qual o contexto da cidade onde estavam as igrejas? O contexto era assustador, desafiador. E Paulo, escrevendo aqui no capítulo 2, ele vai dizer para Timóteo, já tendo dado mandamento à questão de obreiro, de ministério, ele disse, tu porém, fala o que convém à sã doutrina. O capítulo 1 aqui, Paulo vai descrever como que tem que ser o obreiro, como que tem que ser as pessoas da igreja que vão ensinar os outros dentro de um contexto totalmente contrário. As pessoas vão aceitar Jesus, vão vir para a igreja, mas elas precisam ser ensinadas a sair de um contexto e não viver mais nele, porque a igreja, ela vai de contramão ao mundo. A igreja trabalha na contramão do mundo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Por quê? Na igreja de Creta surgiram lá os falsos mestres. Paulo ensinava, eles vinham e pregavam o contrário, dizendo não tem problema. Isso é Paulo. Paulo é muito rígido com as coisas. Paulo quer ser certinho demais com as coisas. Vocês têm que, na verdade, vocês vivem nessa cidade, estou aqui parafraseando, mas vocês não precisam, como diz o ditado, construir essa barreira intensa, no sentido de, nós não podemos mais de forma nenhuma, viver como vivia antes. Não, vocês precisam agora, na verdade, existia lá principalmente os judaizantes, que dizia que eles tinham, na verdade, que buscar a lei. Se eles não praticassem a lei, principalmente a circuncisão, na verdade não poderiam se salvar, trazendo a igreja para um contexto de rituais. Mas observe que lá não existia somente o judaizante, ele diz que principalmente os judaizantes, os da circuncisão, mas lá existia aqueles que pregavam, que dizia que na verdade você poderia vir participar da igreja, mas de repente você poderia viver na sua casa do jeito que você quer viver. Você poderia viver na sociedade do jeito que a sociedade ditar para você, você poderia viver, porque você é uma vez salvo para sempre. Mas no capítulo 2 ele vai dizer, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Porque na verdade lá, se ele está dizendo de sã doutrina, é porque lá existia uma doutrina que não era sadia, uma doutrina que não era verdadeira, preceitos que não eram verdadeiros. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa: existia nesse tempo aqui o Novo Testamento?
Hã? Já existia o Novo Testamento nessa época aqui? Existia, irmãos? Existia, obreiros? Já existia o Novo Testamento aqui nessa época? Existia não, irmãos? Não existia o Novo Testamento. Anos 60. Não existia o Novo Testamento. Está aqui ainda ele escrevendo a carta. Não existia o Novo Testamento como nós temos aqui. Não existia. De que os apóstolos se serviam? Dos ensinos de Cristo e do Antigo Testamento. Os preceitos do Novo Testamento estão ligados ao Antigo Testamento. Agora, interessante que existe na mente de alguns que o Novo Testamento o Novo Testamento é o testamento da liberdade. Que eu posso fazer o que eu aceitei Jesus, eu posso fazer o que eu quero, porque é graça, é liberdade. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a justiça da lei se cumpre em nós, da graça. O que é a justiça da lei? O que é a justiça da lei, irmãos? Por exemplo, o que era a justiça da lei? Se alguém, por exemplo, dissesse falso testemunho, fosse acusado, de repente tinha que morrer. Qual que era a justiça desse erro? A morte para aquele que tinha transgredido a lei. A justiça foi feita. O transgressor morria. Pecado de adultério, morria. Isso era a justiça. A lei se cumpriu em Cristo, mas a justiça da lei se cumpre em nós. Paulo diz em Romanos capítulo 5, pode ler. A justiça da lei se cumpre em nós, na graça. Você acha quantos preceitos tinham a lei? 613 preceitos. Deixa eu perguntar, quantos preceitos tem a graça? Hã? Quantos? Mais de 1000. Deixa eu perguntar, a coisa está mais fácil ou está mais difícil? Tem gente que está brincando com a graça, e a responsabilidade é muito maior. Por exemplo, na lei, a pessoa que consumasse o ato de adultério, se provado que consumou o adultério, morria, sim ou não? E na graça? Só de olhar. Melhorou ou piorou? No sentido. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, na leitura da Santa Ceia: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, que já morreram. Por quê? Porque nós, na graça, muita gente está brincando com essas coisas. Já morreu há muito tempo. Já está morto há muito tempo, já está separado de Deus há muito tempo, e está achando que está oferecendo sacrifício e Deus está recebendo. Olha o contexto de Judá. Ano 605, ano 597, 586 antes de Cristo. Leitura que nós estamos estudando na escola bíblica. Olha o contexto de Judá. Livro do profeta Jeremias. O povo ia para o templo. Templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. Deus jamais vai destruir esse templo. Por quê? Porque o profeta Jeremias dizia: se arrependam dos vossos pecados. Deus está enojado do que vocês estão fazendo. Se arrependam, se convertam a Deus, porque Deus vai destruir essa cidade e esse templo. Eles chegavam, vinham para o templo, oferecia sacrifício, queimava o animal, oferecia sacrifício de libação, altar do incenso, sacrifício, oferta, orações, cantavam, choravam na presença de Deus.
E Deus diz para Jeremias: Jeremias, eu viro o rosto para esse povo, para não os ouvir. Os sacrifícios que eles me oferecem, eu não os aceito, é abominação a mim. Por quê? Porque estavam desviados, mas estavam oferecendo sacrifício. Desviados e oferecendo sacrifício. Desviados e oferecendo sacrifício. Já estavam mortos há muito tempo, já estavam afastados de Deus há muito tempo. Por quê? Porque a lei dizia que não poderia trazer um animal verrugoso, sardento, perna torta. O animal quebrava a perna lá, vou levar isso para o sacrifício. Já quebrou a perna mesmo, vai ser difícil. Já leva logo, vai matar mesmo, vai queimar, pronto, já leva logo. Mas a questão é que o preceito inserido, eles não pensavam. Qual era o preceito inserido? Qual era a justiça inserida em oferecer um animal pelo pecado? Qual era a justiça ali inserida? Que aquele animal representava Cristo, o sem pecado, que não tinha pecado, santo e justo diante de Deus. Então o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam corrompendo o significado que implicava aquela oferta. Lembra que eu vos falei? Deus não está interessado no teu louvor. Primeiramente não. De uma forma primária, Deus não está interessado que você saia evangelizando. Primeiramente não. Primeiramente, Deus não está interessado em que você venha para a igreja orar e orar. Primeiramente não. Deus está interessado primeiramente na tua vida, em você ser, para depois você fazer. Porque fazer sem ser, Deus não recebe. Fazer sem ser, oferecer sacrifício sem ser, é abominação a Deus. Mas a questão é a compreensão nos nossos dias. Cadê a iluminação nas nossas mentes? Que somente o Espírito nos faz entender na palavra, para vivermos uma vida cristã autêntica. Deus não quer que você saia correndo, ganhe 1 milhão de almas para Ele e vá para o inferno. Deus não quer perder você. Deus tem compromisso com você, não é com o que você faz. Apesar de que, se você faz corretamente. Não precisa se preocupar com o que faz, se você é. Se você é santo, se você é puro diante de Deus, se você é um cristão verdadeiro, não precisa se preocupar com o que você faz, porque se você é santo, as suas obras são santas. Se você é separado, a tua vida é separada, o que você fala agrada a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas a questão é que a crise não é de revelação, a crise não é de inspiração, nem a crise é de iluminação, a crise é de entendimento, de compreensão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus disse através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído por quê? Faltou o quê? Lhe faltou conhecimento. O que é conhecimento? O que é conhecimento, irmão? O que é conhecimento?
Nós às vezes olhamos para as palavras, irmão, nós não podemos ter preguiça de buscar as coisas, de ler, de buscar entender as coisas, e isso é normal. Jesus disse para os discípulos: examinai as Escrituras, busque, leia, releia, ore, faça orações, petições a Deus, para você entender o que é que a Escritura quer dizer. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam, diz o Senhor Jesus. Pergunto novamente: o que é conhecimento, irmãos? Conhecimento. Eu vou ler aqui o que o dicionário traduz no português, para nós entender um pouquinho. Depois nós levamos para o contexto bíblico. Vamos lá. O dicionário diz assim: conhecimento é ato ou efeito de conhecer, perceber, compreender por meio da razão e da experiência. Eu vou ler de novo para você, pausadamente, para você captar. Escute aí. Dicionário. Deus está dizendo que o povo dele foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Vamos lá. O que é conhecimento? Dicionário traduz conhecimento da seguinte forma: uma das definições, olha só: ato ou efeito de conhecer, compreender, compreensão. E este perceber, esta compreensão e este compreender é por meio da razão, raciocínio e experiência. Vamos para a Bíblia. Deus disse para o povo em Oséias que o meu povo foi destruído porque lhes faltou. Deixa eu perguntar: conhecimento é sabedoria? É sim ou não? Conhecimento é sabedoria? Não. Conhecimento aqui é a prática da sabedoria, prática daquilo que você percebeu, compreendeu, entendeu, e agora você vai praticar. Aí você é o conhecimento. Por exemplo, o povo de Israel tinha sabedoria, sim ou não? Conhecia a lei do Senhor, sim ou não? Sabia, entendia da lei do Senhor, sim ou não? Mas por que Deus está dizendo que eles foram destruídos? Por quê? Tinha sabedoria, mas não tinha conhecimento, não tinha prática com Deus, não tinha relacionamento com Deus de acordo com esta sabedoria. Você ler as Escrituras, você compreendendo no culto como esse, você precisa ouvir e trazer para dentro de você, para você colocar na prática diária da sua vida com Deus. Aleluia. Por exemplo, a Bíblia vai dar uma definição de conhecer. Conhecer é relacionamento. Quer dizer, você, através da razão, você percebe, você entende, e você mistura esse conhecimento, essa percepção, com a prática. Isso resulta em conhecimento. Agora, o povo de Israel percebia, ou melhor, o povo de Israel tinha sabedoria. Ninguém percebia ou tinha sabedoria da lei que nem eles. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, vai dizer: a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque eles não misturaram a pregação com a fé. Tem um segredinho aí. Sabedoria, vamos fazer a ligação fé com prática. Eu tenho que ter fé
eu tenho que compreender de uma forma tão intensa, porque a fé é a compreensão do Espírito, das coisas espirituais, a fé no sentido para Deus. Você precisa fazer essa mistura. Deixa eu perguntar para você, é como se fosse um durepox. Deixa eu te perguntar, se você pegar uma parte do durepox, vou colar só com a parte branca, deixa eu perguntar, tem resultado? Tem? Funciona? E se você pegar a outra parte cinza escuro, vou usar só essa aqui, ela vai colar, deixa eu perguntar, dá certo? Mas se você pegar uma parte, pegar outra, se possível da mesma quantidade, e for misturando ela, colocando um pouquinho de água, e for mexendo, daqui a pouco você tem uma mistura heterogênea. E o que vai acontecer? Aí você pode colar que você tem resultado. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm muita sabedoria, mas pouco conhecimento. Conhecimento é intimidade. É o grau mais profundo da intimidade, é conhecimento. Por quê? Porque a palavra conhecer, ou o verbo conhecer aqui, ela é dado na Bíblia como a intimidade de um casal. E conheceu Abraão Sara, sua mulher. Teve um relacionamento íntimo Abraão com a sua esposa. É aquele que está com aliança, que a Bíblia diz que são dois de uma só carne. Nós em Cristo, nós somos o corpo de... Agora, como é que o corpo de Cristo está partilhando aquilo que é abominável a Cristo? Como que é que nós pegamos na Santa Ceia, que é algo tão sublime, extraordinário, com a vida torta? É por isso que Paulo diz: olha, examine o homem a si mesmo. Quer dizer, eu preciso me examinar, você precisa fazer um exame da sua vida, diariamente, momentos e momentos após momentos, porque você não sabe, nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não entramos aqui no texto, precisava dar essa palavra aqui, o Espírito nos levou para isso. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, doutrina sadia, sem mistura, sem nenhum tipo de coisa errada. Você, Tito, precisa dizer, falar aquilo que é conveniente, é apropriado à sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Vou passar para frente. Aqui a responsabilidade, primeiro aqui que Paulo trata com os obreiros. Por que trata com os obreiros? Porque os obreiros precisam e devem viver e se abster de muitas coisas que às vezes até é lícito, mas não convém por causa do rebanho. Porque precisa ser exemplo para os outros. Paulo vai dizer para Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Deixa eu perguntar, ser fiel é fácil? E ser exemplo para fiel? O fiel vai olhar para alguém e vai dizer, eu quero ser que nem ele. Então a palavra aqui é que, Timóteo, você precisa ser irrepreensível, você precisa ser excelente. Tito, você precisa viver esta vida de excelência na doutrina, nos preceitos. Você precisa falar, Tito, e o que você falar precisa causar, precisa ter efeito. Por quê? Porque você é respaldado pela prática que você vive.
Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: quem é que está falando? Fulano de tal. Ih. Você pregando para mim? Rapaz, você vive assim, assim, assim. Sua vida é desta maneira. Paulo não está brincando de doutrina, de preceito. Paulo aqui não está brincando de dar mandamento, de fazer, usar igrejas, de implantar igrejas. Não. Paulo sabe, está consciente da sua responsabilidade. Agora vai dizer: olha, você precisa ser exemplo. Por quê? Porque você precisa ensinar aos homens mais velhos a serem sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. Quem tem outra tradução aí? Aos velhos, aos idosos. Você precisa, Tito, ensinar que eles precisam ser sóbrios. A palavra sóbrio aqui não é simplesmente ausência de bebida inebriante. Não. Ser sóbrio aqui, sobriedade, é não estar de forma nenhuma a sua mente, os seus sentidos, os seus sentimentos carregados de nada que esteja fora desta sã doutrina, destes santos preceitos. Significa que a igreja de Creta precisava do topo, vamos dizer assim, das pessoas mais velhas até os mais novos, dizer uma mesma coisa, ter o mesmo sentimento, partilhar das mesmas palavras. Significa que aqueles homens mais velhos precisavam ser dignos de honra, mas para serem honrados precisavam ter uma vida honrada. Por quê? Paulo vai dizer a Tito que os homens mais velhos precisavam ser assim, porque na igreja em Creta existia muitos lá, idosos com palavreados errados, com a mente suja, maliciosa, que ia conversar com o mais novo, era uma ideia extraviada. E isso exige, irmãos. Estou falando porque eu já presenciei demais pessoas de idade com conversas erradas. Pessoa que era para estar dando exemplo para os mais novos, está dando mau exemplo naquilo que fala. Se fosse na minha época, deixava passar. Não, rapaz, isso é mole demais. Conheço, estou falando de conhecimento de causa. Se fosse na minha época. Ensinando os mais novos a ter uma vida voltada para a libertinagem. Olha, irmãos, leia a carta de Tito, você vai ver. Paulo vai dizer assim: você vai colocar em ordem as coisas que ainda restam. E você vai ler aqui, você vai ver as coisas que ainda restavam. Imagina o que é que não tinha na igreja em Creta. Sejam sóbrios, graves, quer dizer, sejam honrados, sejam sérios. Prudentes, sãos na fé, uma fé sadia, uma fé que quando partilha das coisas de Deus, quem está do outro lado sente. É difícil quando você vai conversar com alguém, principalmente de mais idade, e a pessoa tem um conselho que você vê que não bate com as sagradas escrituras. É um conselho, parece que é um conselho da velha vida que vivia.
Aí Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, em Efésios capítulo 4, diz que nós fomos separados daquela velha vida. Agora nós fomos revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sejam sãos na fé, quer dizer, tem uma fé sadia, uma fé que alguém vai tomar um conselho mais novo, alguém vai tomar um conselho e ele tem uma palavra que na verdade vai ressuscitar a fé naquele que a fé estava quase morrendo. Conselhos, porque a pessoa de mais idade já tem vivido muito, então tem muitas coisas para contar, experiências. Mas lá existia pessoas de idade que estavam vivendo no que a sociedade vivia. Não, eu estou aqui na igreja, mas lá no trabalho ele diz a piadinha, né, fala uma palavra indecente. Eu estou falando porque eu sei que tem palavreadinha indecente, uma piadinha de mau gosto. Seja sãos na fé, seja sadios no amor, são no amor e na perseverança, né? Na paciência, na perseverança. Tem exemplo para os mais novos que estão chegando para servir a Deus. Tem alguém para olhar e dizer: meu filho, te dou um conselho, a palavra de Deus diz assim, assim, meu filho, não tome esse caminho. Tem um conselho, tem uma palavra firme, uma palavra sadia, não é a palavra doente, para adoecer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, conselho às mulheres idosas. Semelhantemente, eu gosto dessa palavra semelhantemente, porque da mesma maneira que a palavra é dada aos homens, é dada às mulheres. Da mesma maneira que é dada às mulheres, é dada aos homens. Vice-versa. Porque o evangelho é um só. O evangelho é o mesmo para mim, ele é o mesmo para você. É a mesma coisa, não muda. Semelhantemente, as mulheres idosas, que sejam sérias no seu viver. A questão de sérias aqui, sérias no viver, porque a questão da libertinagem que existia na cidade de Creta, ou na ilha de Creta, nas cidades da ilha, era uma coisa assustadora. Aí as pessoas se convertiam, vinham para a igreja, eram ensinadas, mas ainda praticavam uma vida, não levava a sério as coisas, ainda tinha palavreados levianos, e Tito teria que colocar isso em ordem, dizer: olha, isso não pode, minha irmã. Seja uma mulher séria, não fique conversando asneira por aí. Se você falar, abrir a sua boca, fale das coisas de Deus, fale da fé verdadeira em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O que tem de pessoas desperdiçando o tempo da vida, principalmente na internet, conversando a coisa que não deve, falando as coisas que não precisa falar, que não tem necessidade, que vai trazer, aliás, mais problemas. Em vez de ser pacificadores, né, que apaga o fogo com extintor de gasolina, onde o ditado, né? Que sejam sérias no seu viver. Pessoa que não leva a sério as coisas é complicado. Tem obreiros que não levam a sério o ministério. Tem pessoas que têm o cargo na igreja, mas não levam a sério o cargo que leva, que tem. Não leva a sério as coisas.
E vou dizer aqui, não para menosprezar ninguém, me entendam por favor, mas o ministério que tem dado muito trabalho nas igrejas, isso não é da agora, é de muito tempo, principalmente, não quero aqui menosprezar, me entendam por favor, é o ministério da música. Músicos, a pessoa acha que ele toca, ele é melhor do que o outro, ou está acima, quem sabe. Não estou aqui generalizando, me entenda por favor, mas na maioria das igrejas é um clamor só com respeito à música. Aí eu trago aqui a expressão dos filhos de Corá. É uma competição, quem toca melhor, é uma competição, é uma coisa, parece que esquisita. Eu não sei o que acontece no meio da música. Pessoas não levam a sério o talento e o dom que Deus deu. Obreiro que não leva a sério aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, faz de qualquer jeito. Como o texto está dizendo aqui, semelhantemente às mulheres, semelhantemente, o que mesmo é exigido aqui das mulheres é exigido dos homens. Sejam sérios, façam as coisas sérias, porque Deus não brinca de ser Deus. As coisas de Deus são santas. Nós temos que ser piedosos. Quem é o piedoso? O piedoso é aquele que ama as coisas de Deus, que zela por aquilo que é sagrado. Fazer as coisas de qualquer jeito, não tem seriedade no que faz, no que fala, é uma brincadeira só. Não vou dizer que você não pode ser alegre, você tem que ser cara dura. Não, não é isso. É ser sério naquilo que faz para Deus, porque está fazendo para o Senhor. Glória a Deus. Seja sérias no seu viver, como convém às santas, como convém às mulheres que foram separadas. Ah, pastor, mas eu não fui separado, não sou diaconisa, não sou presbítera, não sou missionária, tem que ter um... Não é isto. Aliás, esses dias eu falei dentro na igreja, uma irmã que começou a congregar conosco, eu falei que biblicamente não existe ministério para mulher no que se diz ministério de palavra, biblicamente não existe. A mulher disse, então Jesus é racista. Eu falei, pronto, meu Deus do céu. Olha a compreensão, olha o entendimento das coisas. Misericórdia. Como convém às santas, não caluniadoras. A questão é muito séria. A questão de a fofoca, as conversas, que não deve. Nós temos que ponderar as coisas. A pessoa ser prudente é a pessoa ponderar as coisas, dizer, olha, eu não devo falar isso, porque isso de repente não vai soar bem no ouvido do meu irmão. De repente aquilo que fulano falou, o que é que tem a ver eu ter que ouvir algo e sair falando para os outros? Isso é um mal, precisa ser corrigido. Nós temos que ser prudentes nas nossas ações, naquilo que falamos, porque a palavra é uma atitude, a palavra é uma flecha lançada, diz Tiago, sim ou não? É uma flecha lançada. Você disse, pronto, está dito. Você lança a flecha, você dá conta de correr e pegar ela antes dela acertar o alvo? Você não dá conta. Ela já causou o estrago. Tem jeito de consertar, a cicatriz fica. É algo muito sério essa questão. Paulo vai dizer, o escritor bíblico, o sagrado aqui do Novo Testamento vai dizer, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Abra a sua boca para dizer as coisas que é de Deus. Fale aquilo que convém à sã doutrina. Fale aquilo que convém, aquilo que vai produzir coisas boas na vida de alguém, que vai trazer, aleluia, vai ressuscitar a fé na vida de alguém, vai levar ele a uma vida de santidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos voltar para isso. Ser prudente naquilo que fazemos ou falamos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz a Tito: você precisa pôr em ordem essas coisas, estão fora do lugar. Por que que, eu já disse aqui, mas vou repetir, por que que Paulo colocou Tito aqui? Porque Tito era aquele camarada que dizia: ou você fica do jeito que tem que ficar, ou então você toma um rumo. Tito era aquele camarada que ia para resolver o negócio. Ele era determinado no que fazia. Por isso Paulo deixou ele em Creta, porque o negócio lá era sério. O negócio lá não era para qualquer um. Se colocasse Timóteo lá, o negócio não ia dar certo, porque Timóteo era um moço mais tímido, mais tranquilo, mais pacato, mais amoroso. Mas Tito era aquele camarada que já tinha uma índole mais forte, um temperamento mais forte. E era exatamente necessário na igreja, naquele tempo, aquele tipo de personalidade. É claro que com certeza dirigido por Deus. Paulo não está fazendo uma coisa aqui de acordo com a sua mente. Não, com certeza dirigido por Deus. Porque Deus sabe. Deus colocou você no lugar, é porque você é necessário ali. Mas faça as coisas conforme Deus quer que você faça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aí. Não dadas a muito vinho. Opa. Não dadas a muito vinho. Quem tem outra tradução aí? A tradução do Caldeli costuma ser mais... mais para frente. Pode ler mais. Nem escravizadas a muito vinho. Quem tem outra tradução? Chegadas ao vinho. Hã? Então quer dizer que pode tomar vinho? E que tipo de vinho é esse? Existe mais de 100 tipos de vinho, ou mais ainda. A questão é que, observe que a Bíblia sempre vai falar de vinho em vários sentidos. Por exemplo, você tem a palavra, por exemplo, banco. Existe só uma coisa que chama banco? Sim ou não? Existe banco de sentar? Sim ou não? Existe banco de dinheiro? Sim ou não? Existe banco de sangue? Sim ou não? Existe banco de dados? Sim ou não? Tudo é a mesma coisa? Não. A questão aqui é que Paulo está dizendo para não ser dadas ao vinho. Significa, esse vinho aqui é o suco de uva normal. Normal, não é vinho inebriante, porque Paulo já escreveu aos Efésios dizendo: não vos embriagueis com vinho. Que tipo de vinho é esse? O vinho fermentado. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, não usa somente água. Por que ele disse não usa somente água? Porque ele não bebia vinho. Que vinho? Vinho inebriante, sim ou não? Não. Porque ele já tinha dito que o vinho inebriante não podia se embriagar. Olha, pessoas, olha, imagina só, a igreja no contexto da Santa Ceia, lá no livro de 1 Coríntios, naquele tempo as pessoas muitos já estavam o quê? Já estava desviado. E Paulo vai dizer para eles, fala muito sério com esse grupo que ia para lá, para as reuniões de amor, aonde depois eles participavam da ceia. Muitos deles levavam o quê? Vinho para tomar. E Paulo disse que lá tinha gente que até se embriagava. Deixa eu perguntar: Jesus fez vinho fermentado ou não fermentado? Por quê?
Na festa de casamento, Jesus fez vinho fermentado ou não fermentado? Por quê? Justifique sua pergunta, sua resposta, aliás. Hã? É porque o vinho que Jesus fez está escrito lá: vinho bom. Se você procurar nos estudos sobre a questão de vinho bom, é o suco sem nenhum tipo de fermentação. Agora, o segundo processo, o primeiro processo, você pega a fruta, o primeiro processo da fruta extrai o que? É o suco, sim ou não? Está fermentado, sim ou não? Não. Mas o outro processo, depois desse processo, pode vir um processo de fermentação. Mas sempre o vinho bom é o primeiro processo. Processo não fermentado. E Jesus vai fazer vinho não fermentado, suco não fermentado. Por quê? Porque aquelas talhas, as seis talhas ali, elas cabem exatamente 612 a 613 litros de água. É uma referência de quê? Dos 613 preceitos da lei. E Paulo vai dizer que a lei é boa. Jesus jamais faria vinho fermentado se Paulo diria: não vos embriagueis. Não, ele disse para não embriagar, pastor. Então beber um pouquinho pode, porque não pode embriagar. Deixa eu perguntar, qual que é a diferença de você tomar, toma não, viu? Alguém tomar, né? Vamos supor, 1 ml de furadão, beber 1 litro. Então, se tomar um pouquinho, não é veneno. Não é não, é porque tem muitos dizendo que pode tomar um pouquinho, que não tem problema. Mas tomar um pouquinho não é veneno não, é só um pouquinho. Então não tem problema nenhum, não morre de jeito nenhum. Ou morre? Muito bem. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda massa. Ou é, ou não é. Ou pode, ou não pode. Ou pode muito, ou não pode nada. Ou não pode pouco, não adianta. Querer buscar essas coisinhas, não, mas isso aqui. Quando a Bíblia se refere a algo dessa natureza, não vem com esse negócio de dizer, não, mas pode um pouquinho. Então quer dizer que então o camarada roubar ou furtar um celular, não tem problema. Não, só tem problema se ele roubar um banco. Não, mas de repente ele fizer, não, mas é só. Não, roubo é roubo. Furto é furto, pecado é pecado, erro é erro, não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Não dadas a muito vinho, nem a pouco. Pode observar que lá no contexto aqui dos obreiros, não dado ao vinho. E é a mesma coisa, semelhantemente. Então por que traz esse negócio aqui, não dado a muito vinho? Porque existe aqui essa questão. Porque a pessoa, na verdade, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você for, nós vamos já encerrar. Se você for num parreiral de uva, por exemplo, e você chupar uva até encher só de uva, o que vai acontecer com você? Você vai se embriagar. Por quê? Porque aquela quantidade vai fermentar no teu estômago e você vai ficar tonto, vai ficar bêbado. Por exemplo, existe um mel de uma abelha. Se você tomar aquele mel, você fica bêbado. Parece que você precisa ter noção das coisas, entendimento das coisas, compreensão das coisas.
Então não pode nem um pouquinho, nem um pocão, nem muito, nem pouco. Agora um suco de uva natural você pode tomar dentro daquilo que é correto, porque você não pode praticar a glutonaria em hipótese nenhuma. Vou beber aqui até... Você está errado, já está praticando outro tipo de pecado. Não vai ser bom para você. Não dados muito vinho, mestras no bem, quer dizer, pessoas que ensinem o que é bom. Para ensinar as mulheres mais novas, vamos lá, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos e seus filhos. Já fala dos preceitos do casamento. A mulher precisa honrar o casamento da mesma forma o homem honrar o casamento. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não honram os compromissos. A camarada casou cada uma de solteiro. A mulher casou cada uma de... eu não tenho nada a ver. Eu casei, mas eu mando e me manda não. Você agora é uma só carne. Os preceitos do casamento. Você agora tem responsabilidade no casamento. Amar seu marido. Porque a questão do amor, fala, mas Paulo escrevendo aos Efésios diz que o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o homem tem que amar. A mulher, né, se eximiu dessa responsabilidade. Não, senhor, aqui Paulo dizendo a Tito que as mulheres devem amar seus maridos. Responsabilidade no casamento. É interessante que a Bíblia é maravilhosa, que ela não deixa, né, ficar descompassado. Ela diz semelhantemente, quer dizer, da mesma maneira. O homem tem que amar, a mulher tem que amar uma outra do mesmo jeito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos e ser boas donas de casa, quer dizer, responsabilidade de mãe. Ensinar a ter responsabilidade com as coisas. Então esses preceitos aqui, irmão, estão dentro do contexto cristão. Você precisa ensinar os seus filhos, sua filha. Agora interessante, nós temos visto pessoas, muitos desajustes nos casamentos. Por quê? Porque o filho, a filha é formada na casa pela mãe, pelo pai, de uma forma fora do contexto bíblico. Então na igreja servem a Deus, mas acha que na casa, lá na casa, eles vivem do jeito que eles querem. Não, senhores, vocês têm preceito, nós temos preceito para cumprir. O pai e a mãe precisam viver de tal forma que seja exemplo para os filhos. A filha tem que olhar para a mãe e dizer: quero ser que nem minha mãe. Mas dentro do contexto aqui, como é que a mãe tem que ser? Como é que ela tem que ser? Semelhantemente, ela tem que ser prudente, tem que ser sã na fé. Aqui, semelhantemente, igual os homens, semelhantemente, da mesma forma, prudente, sóbria, dá um bom ensinamento para o filho, para a filha, assim por diante, tanto o pai como a mãe. Nós temos vivido um tempo terrível. A mãe e o pai colocam os filhos na babá eletrônica, no celular, e não quer se eximir das responsabilidades de criar seus filhos na doutrina do Senhor, na demonstração do Senhor. Quer entregar os filhos ao celular, à internet. A responsabilidade é sua, na sua casa, com seu marido com a sua esposa, seus filhos e assim por diante. O filho precisa vir para a igreja e ter prazer em estar na escola bíblica. Eu presenciei muitas vezes aqui na igreja pais que vinham para a escola bíblica, deixavam o filho na porta da igreja e iam embora para casa, dormir. E temos notícia dos filhos que estão dando trabalho. Por que será? A culpa é da igreja, do pastor. Rapidinho acha o culpado, o pastor. O culpado é o pastor. Fala, eu não gosto muito do jeito dele. O culpado é o pastor, o culpado é fulano de tal. Mas é fácil a gente culpar os outros, não é? Sabe que síndrome é essa? Síndrome de Adão. Já ouviu da síndrome de Adão? Adão foi atrapalhado o negócio, viu? Adão culpou ninguém, nada menos de que Deus.
Adão culpou Deus. Sim ou não? Ele culpou Deus. Falou que a culpa era de Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, se o Senhor não tivesse me dado inventado esse negócio de mulher, não tinha acontecido nada, que não foi eu que fui lá, foi o Senhor que inventou esse negócio de mulher, e ela foi lá, me convenceu. Então a culpa é do Senhor. Síndrome de Adão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso não é regra geral. Se o teu filho, a tua filha está dando trabalho na igreja, a culpa é sua. Não vá culpar o vizinho, não vá culpar o pastor, não vá culpar ninguém. A culpa é sua. Seu filho precisa, lá na sua casa, vocês precisam conversar e dizer: a igreja, a casa do Senhor, nós temos que amar, meu bem, a casa de Deus. Vamos para a igreja, vamos servir o Senhor. A conversa em casa tem que ser sadia. Vai ter algum desentendimento, faça fora dos filhos, até eles tenham uma idade para entender as coisas. Teu filho precisa, aliás, ir para a igreja na sua frente. O teu filho, a tua filha, não precisa você dizer: meu filho, vá ler a Bíblia, meu filho, largue esse celular. Não, você tem que ver ele com a Bíblia na mão, dizendo: mamãe, que coisa gloriosa, papai, olha aqui, que eu estava lendo na palavra, olha aqui que Deus está dizendo aqui. Por quê? Porque ele vê você e a sua esposa, vê você, esposa, e seu marido lendo a Bíblia, orando na sua casa. Responsabilidades no matrimônio, na casa, no lar. Paulo está dizendo a Tito aqui que essas mulheres deviam ser ensinadas. Elas precisam ensinar. Agora é tanta coisa esquisita acontecendo. Por quê? Porque foge dos preceitos, dos princípios. Aí se fugir dos preceitos, dos princípios, como é que vai dar certo? Como que Deus vai abençoar aquilo que não está certo? Me diga, por favor. Como? Como Deus vai estender a mão sobre a sua casa se você tem tudo na mão para fazer certo e está fazendo errado? Fica de pé em nome de Jesus. Casamento não é brincadeira. Deixa eu dizer para você aqui, jovem, você que está me ouvindo aí, em nome de Jesus, para com esse negócio aí de namorico, essa coisa aí. Isso não é de Deus não, viu? Tá? Vá buscar Deus, vá orar, vai jejuar para Deus te dar um esposo, um homem de Deus, senão tu vai sofrer. Ah, pastor, só está amaldiçoando. Não estou amaldiçoando não. É as suas obras que vão dar fruto. Homem, você moço, vá servir a Deus, vai buscar o Senhor. Deus vai te dar uma esposa, uma mulher que honra o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. As pessoas querem fazer as coisas erradas e querem que Deus aceite. As pessoas querem vir para a igreja cantar e quer que Deus aceite o louvor, sendo que ele não está sendo aceito diante de Deus. Por quê? Porque está vivendo uma vida errada. Antes de Deus querer o teu louvor, antes de Deus querer o teu culto, Deus quer você. Deus quer você. Você é mais importante do que o que você faz. Você é mais importante do que você cantar. As pessoas é uma correria atrás de querer ser, querer palco, tem pessoas que sem entendimento, eu quero ser presbítero, eu quero ser obreiro. Muito bem, mas tem entendimento do que é ser obreiro? Tenha compreensão. As pessoas querem status, mas não querem responsabilidade. Quer o cargo, mas não quer a carga. E Paulo vai escrever a Tito dizendo: coloca em ordem essas coisas, porque estão fora da ordem. Está desordenado.
Seja um crente. Honre o nome do seu Deus. Você está achando que vai viver? Não, mas eu sou novo, eu tenho que andar assim. Porque novo, não, senhores. Eu já fui jovem, eu sei o que é ser jovem. Eu sei muitas coisas a respeito de escolhas. Sei muito bem como é que é as coisas. Teve situações que eu tive que perder muitas coisas para não desagradar a Deus. Louvado o nome do Senhor. Taxado de besta, de bobo, pode falar o que quiser. Vou honrar o meu Senhor. Fale o que quiser, mas eu vou honrar a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem eu devo servir e honrar. Mas tenho visto muitos problemas acontecerem. Muitos. As pessoas não procuram viver. Ouve, né? Entra no ouvido, digo igual a irmã. Entra no ouvido e sai no mesmo. Não passa nem para o outro, sai no mesmo. Ouça a palavra do Senhor. Ouça os conselhos da Bíblia. Vá ler a Bíblia. Largue esse telefone em nome de Jesus. Vai ler a Bíblia, vai ter contato com Deus. Vai buscar o Senhor. Tem pessoa que quer buscar um bom casamento andando do jeito que ele acha que tem que andar. Não vai achar não. Tudo que você quer, que é bom, que é maravilhoso, que tem a aprovação de Deus, está aqui, ó, dentro das Escrituras Sagradas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quero nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, pedir a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um que aqui está. Pai amado, a Tua palavra, Senhor, não mente. A palavra do Senhor não falta, nem tampouco passa. Ela é a verdade absoluta. Ela, meu Deus, ela não passa para a esquerda nem para a direita. Ela é 100% a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é constituída de autoridade e de poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, a compreender, a compreensão, a iluminação desta palavra, de acordo com a vontade do Espírito, para podermos, Senhor, pertencer a Cristo, pertencer a Deus, ser templo do Senhor, ser morada de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Pai amado, abençoa o Teu povo, dê vitória em tudo. Pedimos ao Senhor, abençoa o Teu povo nesta semana. Continua dando vitória, Senhor, abençoando. E que possamos, Senhor, a cada dia estar guardando a volta do Senhor. Meu Deus, renunciando mais, vivenciando mais os preceitos, a palavra, as doutrinas, a palavra do Senhor de forma correta. Buscando, Senhor, a essência, meu Pai Celestial. Meu Deus, dispensando aquilo que é supérfluo, mas buscando aquilo que é essencial. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, dê vitória em tudo, para a glória do Teu nome santo e bendito. Pai, nós Te pedimos, nós agradecemos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Encontro de mulheres, sábado, dia 26, é isso? Dia 26, é isso mesmo, está aqui. Às 18 horas, encontro de mulheres. Venha, mulheres, aprender a palavra de Deus. Venha debruçar no Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem bênção para vocês. Amém? Tenho certeza que Deus já marcou esse negócio lá na agenda de Deus e vai ser bênção para a vida de vocês. Venha aprender, venha buscar o Senhor. Dia 26, sábado, às 18 horas. Próximo sábado agora, não é isso? É isso, né?